Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Vanessa e este é mais um vídeo para falar de um possível pano de fundo para a sua ansiedade estar indo às alturas. Veja se você se identifica, se é seu caso e se você precisa ressignificar essa história e desativar esse gatilho que eleva a sua ansiedade, tá certo? Você vivenciou alguma história, né, alguma situação ou situações na sua infância de abandono? E aqui eu vou colocar entre aspas a palavra abandono, porque pode ter sido abandono mesmo, mas pode não ter sido abandono e você, quando era criança, você entendeu como abandono. Isso é muito comum, né? Para criança entender como abandono. Como por exemplo, caso você tenha ficado internado ou internada no hospital durante alguns dias sem os pais, né? Às vezes os pais tinham muitos filhos e não tinham condições de ficar com a criança, era uma outra pessoa que ia ficar com a criança. Então a criança entende aquilo como abandono, né? E aquilo fica no nível inconsciente da gente e precisa ser acessado e ressignificado. E aí já vamos falar o que pode estar por trás desse sentimento ou desse registro que ficou como registro de abandono, tá certo? Outras situações que a criança pode registrar como situações de abandono é a criança ter ficado durante um período com membros da família, tios ou amigos da família por alguns dias, por necessidade talvez, né? Ou até em momentos de férias. A criança até pode ter desejado ficar, pedido para ficar com aqueles familiares e depois já não ter gostado mais, mas aí ter ficado ali porque os pais fizeram um planejamento. Então, e a criança ter registrado ali como abandono, porque ela queria voltar para casa, já não dava para voltar para casa, porque os pais estavam trabalhando, não tinha ninguém para cuidar das crianças, enfim. São milhões de situações que podem ser entendidas ali por conta de uma complexidade e a criança não tem conhecimento disso, então ela entende como abandono, né? Emocionalmente aquilo fica registrado como abandono. Outras situações que a criança pode entender como uma negligência ou como um abandono, por exemplo, ou como um sofrimento extremo, é a criança presenciar o sofrimento, um grande sofrimento por parte de um dos pais em função da morte do outro, né? E aí, ali o pai ou a mãe está sofrendo tanto que está ali imerso naquela dor e a criança se sente abandonada, né? Ou negligenciada, e aquilo fica registrado para essa criança como um abandono. Outra situação possível é a criança ter vivenciado ali um conflito grande entre os pais ou uma separação conflituosa. E aí no meio disso tudo a criança entender aquilo como uma situação de abandono, uma experiência de abandono, de negligência. Enfim, são diversas situações. O importante é você fazer um mergulho, né, nas suas memórias de infância e identificar, né, o que pode, se alguma dessas situações você vivenciou, se foi frequente para você, se aquilo foi marcante para você, né, e como você pode ressignificar isso hoje como adulto, como adulta, né, identificar, reconhecer, acolher e ressignificar tudo isso, né, o quanto que isso pode ter deflagrado um padrão ansioso em você, né. E mais importante, o quanto que isso pode ter criado em você, desenvolvido em você um padrão de receio de ser abandonado ou abandonada, receio de ser negligenciado ou negligenciada pelo outro, numa relação afetiva. Então, pode acontecer que a ansiedade ela sai dos padrões normais e vá às alturas
durante as relações afetivas ou até relações de amizade também, em função desse pano de fundo aí, relatado, né? Ou outros semelhantes. Devido a tudo isso, né, a pessoa que vivenciou isso, né, ela introjeta esse padrão de que vai ser negligenciado e vai ser abandonado pelo outro, né? Pelo outro parceiro ou parceira afetiva, ou pelo amigo ou pela amiga, a relação de amizade. E aí, essa pessoa que já é ansioso ou ansiosa, a ansiedade vai às alturas. Então, o que é relevante ressaltar é identificar se você teve esse histórico, né, na sua infância. Primeiro identificar, acolher, reconhecer, aceitar e acolher, né, ressignificar, né, e observar o quanto que isso está afetando as suas relações, né, e está piorando, né, o estado, a administração, né, da sua gestão da sua ansiedade, e desativar esse gatilho, né. Então, essa crença também do abandono, né, de que você vai sofrer o abandono e a negligência, é uma crença também que foi aprendida. Ela também pode ser desaprendida, né, e ela pode ser substituída. Veja o vídeo que nós fizemos aqui sobre como se livrar de crenças limitantes, né? Eu sugiro que você, se não conseguir fazer esse trabalho de ressignificação, de desativação desses gatilhos, para manter a sua ansiedade sob uma gestão equilibrada, que você procure auxílio de um especialista, de um terapeuta, um psicólogo, e que você substitua essa crença. Só de substituir a crença vai te ajudar muito já a mudar esse padrão. Então, eu agradeço por você estar aqui. Fique bem e boa sorte. Tchau, tchau.